Bom dia, pessoal. Agora que a gente viu como é que era a condução transiente numa parede plana para o método com bioma maior do que 0,1, vamos ver como é que fica para o cilindro infinito e para a esfera para o mesmo método com bioma maior do que 0,1, com um exemplo no final desse vídeo aqui. Agora que a gente já viu placa plana, quando o bioma é maior do que 0,1, a gente pode ver também os outros dois casos, que é o cilindro infinito e a esfera, ambos com convecção. Então vamos agora para cilindro infinito com convecção. E aqui eu queria só ressaltar um detalhe, um pequeno detalhe. A gente faz para convecção, mas eu poderia usar para temperatura prescrita também, tá? Ter na superfície. Só que aí tu tem que fazer uma chuchada. O ter na superfície é o equivalente a você ter um biô igual infinito na tabela. Essa tabela não apareceu, mas aqui, essa é a mesma tabela da aula anterior. Nota que ela vai ter 0,9 biô, mas depois ela tem aqui um biô infinito. Esse biô infinito é equivalente a tu ter temperatura prescrita nas faces. Tanto para placa plana quanto para esfera, como se tu tivesse o TS1 aqui e o TS1 aqui também, nos dois lados, né? Sempre simétrico. Então, esse aqui seria o caso do biô infinito. Aí tu pode usar esse caso. Mas a gente faz a dedução sempre para convecção. É que supostamente o biô infinito é quando a convecção é muito rápida, então se ela é muito rápida, muito forte, ele passa a temperatura da parede do sólido é como se fosse um H gigantesco. E aí ela é a mesma temperatura infinita. Mas vamos fazer a dedução para convecção de novo. Então, no mesmo formato que a gente fez para outra vez, a gente tem a solução exata para bioma maior do que 0,1, desculpa. E para o caso de um cilindro, e agora só deixa eu desenhar o que eu chamo de um cilindro infinito. O nosso cilindro, e ele tem um comprimento L e um raio R0, que é o raio do cilindro. Nota que ele é um cilindro maciço. A gente diz que ele é um cilindro infinito quando a gente tem que o L sobre o R0 é maior ou igual a 10. Ou seja, o meu L é muito maior do que o meu, é 10 vezes maior do que o meu R0, que é o meu raio. Aí eu já estou falando de cilindro infinito. Então a nossa dimensão agora é R, não é mais o X. Então nós temos aqui o nosso θ, que é a temperatura dimensional, continua na mesma, a gente já viu esse cara aqui. É o T, onde eu estou vendo, menos T infinito, sobre TI, menos T infinito. Lembrando que ele é em função de R agora, então, por exemplo, ele anda no raio, né? Lembra que a gente considera como se fosse um problema 1D. Então, a gente só está indo nessa direção aqui do raio. Então, um T aqui, um T aqui, um T aqui, são T's por camadas do teu sólido. É como se eu olhasse esse meu cilindrinho como se ele fosse uma fatia de pizza. Tá aqui o R0, ou seja, aqui é o centro. Aqui nós temos convecção. E cada vez que eu olho um T, ele seria o T nessa linha aqui, em função de R. Ou o T nessa outra linha aqui, ou o T nessa outra linha aqui. São temperaturas diferentes, né? Então, nota que ele anda nessa direção. Beleza. A nossa coordenada espacial agora não é mais x sobre L, é simplesmente R sobre R0. Então, beleza? R0 é o raio do cilindro, lembrando. E o tempo adimensional, que é o Fourier, também cuidado, não é mais dividido sobre L sobre 2, é dividido pelo R0 ao quadrado. Beleza? E o tempo adimensional, que é o Fourier, cuidado, ele também não é mais L da placa plana ao quadrado, é R0 ao quadrado. Beleza. A equação em si, novamente, é uma série, que está aqui. Então, o θ estrelinha, que é esse cara que nós estamos procurando aqui, ele fica uma série de termos infinitos, das constantes da série, exponencial daquele mesmo, a letrinha grega louca ali, Fourier. Agora aparece uma função diferente, que é a função de Benson. Essa flecha está indicada errado, tá? Ignore essa flecha, ela ficou deslocada. A função de Benson é esse cara aqui, de Bessel, na verdade. Esse J louco aqui, J0. E esse daqui é o que vai dentro da função. Essa função, gente, ela tá nessa tabela aqui, que eu botei aqui do lado. Também é do Encropera.
mas é uma equação matemática, mas ela está lá no apêndice micropera, que você tem o J0 e o J1, a gente vai ver que o J1 aparece um pouco mais à frente na solução aproximada do primeiro termo, e o X dentro, que é esse Xzinho aqui, é esses dois númerozinhos aqui, é o R estrela com essa letrinha louca aí. Então a gente consegue fazer assim. Assim como a placa plana, esse aqui dá uma série infinita, dá grande, tem a aproximação que se o teu Fourier for maior do que 0,2, a gente pode aproximar pelo primeiro termo da série. Então nota que eu já corto aqui, corto a série, já não é mais n, é tudo 1. Esse aqui é o nosso primeiro termo da série. Lembrando, funciona bem quando BO é maior do que 0,1 e Fourier é maior do que 0,2. A diferença do que tinha da placa plana antes, a placa plana não aparecia essa função J aqui antes, mas ela está aqui, é o mesmo quadro que eu mostrei no slide anterior. Tem o J0 e o J1, lembrando. Então esse aqui é o J0, o J1 aparece depois para a esfera. Então nós temos aqui que a gente calcula a temperatura dimensional, aí cuidado, o θ estrela zerinho é a temperatura dimensional na linha de centro do cilindro. Se você está olhando para o cilindro, vou desenhar ele 2D, esse pontinho aqui, que é quando o R é igual a 0, e aí teu R estrela vira 0 sobre R0, que dá 0, né? Mas ele também é dado por isso aqui, que é esse iniciozinho da série aqui. E um cuidado, agora o BO, a gente está usando para essa tabela aqui, ela usa como BO HR0 sobre K. Lembrando que se a gente estava fazendo o método da capacitância, podia usar HR0 sobre 2, se fosse esfera R0 sobre 3. Mas agora, quando a gente usa as tabelas desse método aproximado com o Fourier acima de 0,2, tem que tomar cuidado que a tabela diz para você usar, tá? Então aqui nós temos duas tabelas. A da função de Bessel aqui, que não fala nada para você, beleza? Mas a dos coeficientes, que a gente já viu, que é a mesma da placa plana, cilindro infinito e esfera. E na continuação dela, que está aqui nesse slide, lá ela estava só até um iniciozinho, até 0,9. Aqui vai o final dela, nota que aqui embaixo ele fala, ó, BO, HL sobre K para placa plana, beleza? HR0 sobre K para cilindro infinito e esfera. Então, cuidado, tu tem que usar esse BO para calcular quando você for usar essa metodologia com essas tabelas, senão vai dar tudo meio louco. Esse é o cilindro infinito com convecção, nós vamos fazer um exemplo para mostrar. A ideia da esfera é a mesma, só que antes eu esqueci desse slide aqui, a transferência total de energia. Assim como a gente fez para a placa plana, quanto é que era a energia em joule? A gente faz esse formato aqui de Q, que é o Q, a energia transferida, sobre a energia total. A energia total é ρ, C, volume, TI menos T infinito, TI é o inicial, que é o máximo possível, não quer dizer que ele chega nisso, mas seria o máximo possível. Ele fica nessa função aqui, nota que aqui aparece o J1, eu achei que era só na esfera, mas é aqui também. J1 tá aqui. E é só a gente trabalhar com essas duas tabelas e chegar aqui. Esse θ0 estrela, lembrando, ele já estava aqui no slide anterior. Então assim, o que tem que fazer quando cai nesses casos? Tem que tomar cuidado nos equacionamentos para não pegar equacionamento errado. Vamos ver um exemplo. Mas antes, vamos ver como é que fica para esfera. Ah, se eu estou falando muito rápido aqui, a gente volta no vídeo anterior, não, no vídeo antes do anterior, que é o vídeo da teoria para placa plana, para esse método, que daí você vai ver essa explicação aqui completa. De onde é que eu tirei isso aqui? E aí tu vê que eu só faço aqui o equivalente para cilindro. Para a esfera, a equação fica um pouquinho maior, mas está aqui a nossa equação exata, nossa série infinita. Novamente, a coordenada espacial dimensional é de raio, R0 é o raio da esfera. O Fourier é o mesmo, é o R0 ao quadrado. Aí nós temos aqui essa equação um pouco maior. Se você usar com Fourier maior do que 0,2, primeiro termo, aproximação, beleza, tá aqui o primeiro termo. Esse primeiro pedaço aqui, C1, ESP, alguma coisa, é o θ0. O BO, lembrando que é HR0 sobre K, não divide por 3. E você consegue usar, porque esse aqui você só precisa das nossas funções. E aí vai direto para a esfera. Então é relativamente simples. O calor trocado da esfera também, a relação fica um pouco diferente, mas é a mesma analogia. O calor máximo com a temperatura inicial e o calor real a partir do teu θ0. Lembrando, gente, o θ0, quando eu falo zero, não é inicial, nunca, né? O θ0
É sempre temperatura no meio do sólido. Então, na placa plana, ela era no plano de simetria, né, no meio do sólido. No cilindro é no raio zero e na esfera também é no raio zero. Também no meio da esfera mesmo. Beleza? Isso aí é o problema para a gente usar quando a gente cai no Biot maior do que 0,1 e Fourier maior do que 0,2. Então, assim, é um pouco mais trabalhoso, mas dá. Vamos ver um exemplo para a gente ver que é mais ou menos que nem da placa plana. Eu chamo de exemplo 17, mas ele é o exemplo resolvido 5.5 da quinta edição do Incropera. Um novo processo para tratamento de um material especial deve ser avaliado. O material é uma esfera de raio de 5 milímetros. Encontra-se inicialmente em equilíbrio a 400 graus Celsius em um forno. Beleza, T inicial 400, né? Ela é subitamente removida do forno e sujeita a um processo de resfriamento em duas etapas. Etapa 1, resfriamento no ar a 20 graus Celsius por um período de tempo até que a temperatura do centro atinja o valor crítico de 335 graus Celsius. Para essa situação, o coeficiente de transferência de convecção é de 10. Então, vamos lá. Etapa 1. Ela vai ser colocada num resfriamento. Eu vou fazer como se fosse uma caixinha, mas não é, né? Tá no ar. Tá aqui a nossa esferinha, que tem diâmetro, não, é raio, desculpa, de 5 milímetros. R0. 5 milímetros. Está no ar. Temos H de 10. Tem infinito de 20. Né? Aqui e aqui. E ele quer saber o tempo que ele vai ficar aqui até o centro chegar a 335 graus Celsius. Beleza. Quando chegar em 335 graus Celsius, o centro, não a esfera inteira, né? O centro, a gente passa para a segunda etapa, que é a etapa 2, resfriamento em um banho de água. Então, daí vai para a etapa 2. Vou fazer um outro quadradinho aqui. É a mesma esferinha, o mesmo raio. Só que agora ela está em água, a água está em movimento ao redor dela, é convecção forçada. A água está a 20 graus Celsius, então esse é o T infinito 2 aqui, né, da água. Mas o coeficiente de convecção é 6.000, vou chamar de H2. As propriedades termofísicas estão aqui, então, isso aqui deveria ser junto, mas tudo bem, né? Densidade, que é o ρ, igual a 3.000, K é 20, condutividade, C, calor específico 1.000, difusividade, que é o alfa, 6,66 vezes 10 na menos 6. Lembrando que eu podia ter calculado o alfa, porque ele é ρ sobre, não, é K sobre ρCp. Ou K sobre ρ, né? ρC. Como eu tenho o ρ e o C aqui, podia ter calculado, mas tudo bem, já me deu. 1. Calcule o tempo necessário para a realização da etapa 1. Quanto tempo que eu demoro nesse cara aqui para chegar em 335 graus Celsius do centro, tá? Depois, calcule o tempo necessário durante a etapa 2 do processo para que o centro da esfera seja resfriado de 335, que foi de onde ele saiu do primeiro, para 50. Então, aqui a gente quer chegar depois, em T final, 50 graus Celsius no centro. Vamos lá, vamos dividir em dois pedaços. Vamos primeiro calcular o Biot e o Fourier, para ver se eu posso usar capacitância em algum deles, que daí vai ser bem mais rápido. Ou se eu não posso, então vamos para a etapa 1. Na etapa 1 nós temos o nosso Biotzinho, H, comprimento equivalente, sobre K. Para o método da capacitância global, a gente podia usar como comprimento equivalente o raio da esfera sobre 3. Ou, para ser mais conservativo, o raio. Só, né? Vou calcular os dois para ver quanto é que fica. O H é 10, o raio é 0,005. Se eu fizer sobre 3 sobre 20, vai dar um Biot de 8,33 vezes 10 na menos 5. Tá baixinho, beleza. Tô vendo capacitância global aqui. Se eu for usar como só o raio, para dar um pouco maior, isso aqui vai dar 2,5 vezes 10 na menos 4. Beleza, ambos dão, né?
Então, beleza. Ambos maior do que 0,1, eu posso usar capacitância global. Então, esse primeiro método aqui, desculpa, maior não, né? Menor. Menor do que 0,1. Ambos dão menor do que 0,1, posso usar o método da capacitância global. Então, vamos fazer o método da capacitância global para a etapa 1. Então, nessa etapa 1, a nossa temperatura, se você for lembrar, é uma equação só, independente se é cilindro, esfera ou placa plana. A gente só usa o volume e a área superficial. Então, isso aqui é ρ, a equação da capacitância, né? C, H, área superficial, logaritmo, θi sobre θ. Lembrando que esse θ aqui é o T da superfície, porque o método da capacitância global entende que a superfície e o meio estão à mesma temperatura, né? Então é o que a gente está procurando. Menos T infinito, e esse é o TI menos T infinito. Então, nós vamos procurar o T sup ali, mas ele vai ser igual à temperatura do meio, que é o que ele quer, porque o enunciado fala para nós que ele quer a temperatura no meio dele que fica de 336, ó, temperatura do centro. Mas para o método da capacitância não faz diferença. O meio e a superfície estão iguais. Então, vamos lá. Substituindo, o ρ é 3.000. O volume da nossa esfera é 4πr. Vou fazer igualzinho eu estava fazendo ali, né? R0 ao cubo sobre 3. O H é 10. A área é 4πr ao quadrado. Que está faltando aqui. O C é 1000. O Ln, TI, temperatura inicial, era 400, porque ele sai de 400. Temperatura do meio é 20. Temperatura que ele quer, 335 menos 20. Isso aí, se eu não me enganei em lugar nenhum, é isso daí. Se tu for ver, esse R do quadrado vai cortar com esse aqui, o π vai cortar, o 4 vai cortar. Vai ficar R03 sobre 1. Aí esse valor aqui vai dar 93,8 segundos. Então nota como o método da capacitância global foi super rápido, porque eu considero que a superfície e o meio estão à mesma temperatura, não preciso considerar aquele monte de tabela para fazer essa distribuição espacial. Então, beleza. Etapa 1, check. Vamos para a etapa 2. É claro que a etapa 2 agora vai dar um BO maior, né, gente? Porque você não tinha por que fazer esse exercício nessa etapa, mas vamos lá. Etapa 2. Então, ele passou pela etapa 1, que é essa daqui, resfriou até 335 no centro e agora eu jogo na água, onde tem convecção forçada ali, o H é 6.000, e agora eu quero que ele chegue até 50 no centro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, vamos calcular o nosso, que nem o outro, calcular o BO, né? H, LC sobre K. Para eu poder usar as tabelas, esse meu LC tem que ser o raio da esfera, não pode ser o raio da esfera sobre 3, senão não vou conseguir usar as tabelas. Então, eu vou calcular para os dois casos, só para a gente ver se por acaso eu usar o R sobre 3 vai cair abaixo de 0,1, porque daí eu posso usar capacitância. Então, se eu usar o R sobre 3, isso aqui vai dar 6.000, 0,005 sobre 3 sobre 20. Isso daqui dá 0,5, então nota que deu maior do que 0,1. Já não posso usar capacitância. Se eu vou ter que usar o outro método, que é com BO maior do que 1, eu uso o R0, não o R0 sobre 3. Cuidado, porque as tabelas são feitas para R0. Então, eu não posso usar esse daqui, porque o BO deu maior do que 0,1. Só poderia ter usado esse aqui se tivesse dado menor do que 0,1. Então, eu vou ter que usar 6.000 vezes 0,05, que é só o raio, sobre 20. Esse aqui dá 1,5, beleza, maior do que 0,1, é o método das tabelas.
Esse não é o nome real do método, tá, gente? Eu estou chamando de método das tabelas, eu não lembro agora qual é o nome dele. Então, beleza, vamos lá. É uma esfera, vamos pegar essas equações. Eu tenho que o θ0 estrelinha, que é a temperatura adimensional no meio da esfera. Que é o que ele quer, né? Só que é dimensional. É C1 ESP de meio, esse negócio todo, Fourier. Aí eu vou calcular o Fourier também depois, porque lembra que o Fourier tem que ser maior do que 0,2. No momento eu não sei calcular o Fourier se vai ser maior ou menor do que 0,2, porque ele não me deu o T final, ele me deu a temperatura final. Eu tenho que primeiro calcular o T para depois checar o Fourier, né? Então, a equação que eu peguei aqui foi esfera, essa daqui. Beleza. Temperatura média. Lembra que se eu quisesse calcular em qualquer outro ponto que não fosse no centro, eu teria usado esse cara aqui, eu usaria o R aqui no ponto que eu quero. Mas como ele já quer no centro, eu já fui direto para essa daqui que já é do centro, né, da linha de centro. Então, ele já quer no ponto que o R é 0. Então, já vai ser mais fácil para mim, porque eu já tenho essa equação. Aí, você está pensando, tá, mas ele não tem a temperatura. Eu quero a temperatura, né? Porque o enunciado quer que você calcule o tempo necessário durante a etapa 2 para chegar nessa temperatura de 50. Mas aqui dentro não aparece. Lembrando que, na verdade, dentro do Fourier aparece a temperatura. Fourier é alfa T sobre R0 ao quadrado. Então, na verdade, aqui dentro ele aparece a temperatura, tá? Então, eu vou isolar esse negocinho aqui. Assim, C1 ESP. Lembrando que isso aqui dá um valor que tu procura na tabela. Esse cara aqui eu não peguei ainda, mas esse outro aqui é alfa T sobre R0 quadrado. Tá aqui o meu T. Se eu aplicar a propriedade de logaritmo, caso exponencial, eu consigo tirar esse cara aqui do meu exponencial. E é isso que eu vou fazer. Então, vamos só mexer um pouquinho mais nessa equação. Eu vou passar o C1 dividindo para cá. Isso, lembrando que esse ESP é isso aqui, né? E elevado na menos esse número aqui que está na tabela, alfa T sobre R0 quadrado. Esse cara aqui, que é o θ estrela 0, lembrando que ele também pode ser sempre identificado como T0, temperatura no meio da esfera, menos T infinito sobre TI menos T infinito. Os dois são iguais, né? Esse aqui e esse cara aqui. Lembrando que esse 0 é no meio da esfera. Nota que esses valores eu tenho, que são do meio da esfera. É para parar em 50, eu acho. Isso. Então, na verdade, esse cara aqui é 50 graus. Esse daqui é o fluido, que é 20 graus, se eu não me enganei. O T inicial desse cara é 335, porque ele veio da etapa 1. E esse aqui é 20. Então, nota que isso aqui é um valor para mim, né? O que eu posso fazer aqui agora é, como eu falei, aplicar a propriedade de logaritmo, né? Dos dois lados. Isso aqui, então, fica para mim. E aí eu já vou isolar o T, tá, gente? Então, isso aqui teria T igual menos R0 quadrado. Essa constante louca. Né? Aplico log dos dois lados. Esse cara aqui, esse negócio inteiro, ele desce, por causa do logaritmo. E aí fica logaritmo desse lado. Esse cara inteiro, e aí eu simplesmente isolo o T, passando, nota que eu deixei, isso aqui vai dar logaritmo. Vou fazer melhorzinho aqui, né? Se eu for aplicar aquilo ali, isso aqui vai dar logaritmo desse e logaritmo desse. Então, isso ali fica logaritmo de C1 igual logaritmo de E, é o próprio negócio dele aqui. Aí eu isolo o meu T, passando todo mundo para o outro lado, multiplicando, então, passa o menos, desse menos aqui, né? O R0 está multiplicando, passa dividindo esse aqui, e tudo isso multiplica o logaritmo. Isso aqui. Beleza. Só isso que eu fiz. Por quê? Porque nesse exercício a gente está procurando o T e não as temperaturas. Tu já tem as temperaturas. Então eu isolo
E aí agora eu vou lá procurar esses valores na tabela. Então, nota que o nosso BIO, lembrando, ele é 1.5. A tabela não tem 1.5, mas a gente vai ter que interpolar. Então, eu vou já separar aqui da tabela. Nós temos o BIO 1, e nós temos o BIO 2. O BIO 1, se você for lá, cadê a nossa tabela? Eu estou em esfera, então aqui, BIO 1, esse aqui. Esse daqui e esse aqui. 1.5708 e o BIO 2 é 2,0288. Esse é essa letra louca. Então aqui é 1,5708. Esse aqui é 2,0288. Interpolando para 1.5. Isso aqui vai dar 1,7998. Beleza. Mesma coisa para o C, né? 1.2732 e 1.4793. 1,37625. Então, esse aqui é o nosso C1. E esse é o nosso letra, sei lá o que, 1. Que são esse daqui e esse aqui. Colocando tudo lá, nós vamos ter que o nosso tempo é 0,005 ao quadrado, que é o nosso raio. Lembrando, todo mundo não é assim, né? Mais a nossa letrinha grega ali, 17998 ao quadrado. Nosso alfa, 666, não ficou o melhor dos números, né? Mas fazer o que? Não foi eu que inventei o exercício. Que multiplica o logaritmo de... Esqueci uma constante aqui? Não. 1 sobre essa constante. 1 sobre... Quanto é que era o valor dela? 1,37625. Eu tô esquecendo o negativo aqui, né? Isso. Esse negativo aqui. Isso aí. Que multiplica... o nosso θ zero, que está aqui, que eu já tinha botado ali, né? É 50 menos 20 sobre 335 menos 20. E é isso aí que a gente calcula. Esse tempo vai dar, tem o negativo aqui, mas esse logaritmo também vai dar negativo, gente. Então isso aqui vai dar 3,1 segundos. Super rápido, né? Agora o que falta a gente ver é se o meu Fourier... porque eu não consegui checar ainda se o meu Fourier era maior do que 0,2. Lembra que esse método ele é para Fourier maior do que 0,2. Então, o que eu vou fazer agora é só checar, se por acaso, se eu podia ter aplicado o que eu apliquei. Se eu não pudesse, eu teria que fazer de outra forma, provavelmente para o método numérico. Então, eu vou checar o meu Fourier. E o meu Fourier, se você for lembrar, ele está em algum lugar aqui no meio do caminho. Para a esfera. Eu não botei aqui, mas está aqui, ó. Alfa T R ao quadrado. Alfa T R0 ao quadrado. Nosso alfa é 666, 10 na menos 6. Multiplica o nosso tempo, 3,1 segundos, que divide pelo 0,005 ao quadrado. Isso daqui, se está tudo certo, deu 0,8258. Maior do que 0,2. Beleza. Eu posso ter usado o método, não preciso refazer isso no método numérico para ver se eu errei aquele 3.1. Então, nota que esse é um exemplo de um exercício onde mistura a parte da capacitância e a parte das tabelas ali, que eu não sei o nome desse método. Esse foi um exercício para a esfera, mas para cilindro é muito parecido. A única diferença é que você tem aquela tabela do Gessel, Bessel, sei lá como é que é o nome daquela função matemática ali. Você também tem que usar, que é o J. E é isso aí, galera. Aqui a gente termina a parte do transiente 1D, para agora a gente poder passar para outros fenômenos nos próximos vídeos.